Olá, alunos! Então, hoje nós iremos falar sobre formas de transmissão de calor. Hoje a gente inicia uma segunda parte sobre o estudo das temperaturas e do calor. Esse ramo que a gente começa hoje se chama calorimetria. Então, a partir de agora, a gente vai estudar o calor, as formas de transmissão de calor e todos os fenômenos relacionados com o calor. O que acontece quando ocorre trocas de calor no corpo, certo? Então, vamos lá para os nossos slides e vamos começar a aula. Então, transmissão de calor. Hoje nós iremos ver quais são as formas em que o calor se propaga entre um corpo e outro. Então, inicialmente, calor é uma forma de energia. A gente já havia definido isso há algum tempo atrás, mas hoje nós iremos se aprofundar um pouco mais nisso. O calor é uma forma de energia, certo? Tanto é que ele será medido daqui para frente em joules ou, na maioria das vezes, em calorias. Então, o calor ele é uma forma de energia que vai fluir naturalmente do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, aquele corpo que tiver uma maior temperatura, nesse caso aqui nós temos um corpo de 80 graus Celsius e um a 30 graus Celsius. Então, de forma natural, esse mais quente vai ceder calor para o que está mais frio. Por que de forma natural? Porque a gente não precisa interferir nesse processo. Esse processo vai acontecer de qualquer forma. Por exemplo, quando a gente tira um bolo de dentro do forno e coloca lá em cima da mesa para esfriar, você não precisa interferir nesse processo. O bolo vai esfriar naturalmente, ele vai esfriar sozinho. Por quê? Porque ele está mais quente que o ambiente, então ele vai ceder calor para o ambiente. Aqui nesse exemplo a mesma coisa, esse que está com a temperatura maior vai ceder calor para o que está mais frio. Até quando que essa troca de calor acontece? Acontece até o momento em que os dois corpos atinjam a mesma temperatura. Então, quando eles tiverem a mesma temperatura, esse calor vai parar de fluir. Então, o calor só existe se existir diferença de temperatura. Se as temperaturas estão iguais, não tem mais fluxo de calor, porque não tem nada que vai motivar o calor a passar de um corpo para o outro, certo? E hoje nós vamos ver como que acontece essa passagem aqui, ó, porque existem formas do calor fluir de um corpo para o outro. Então, vamos lá. A primeira forma de condução de calor é a condução. A condução, gente, ela vai ocorrer nos sólidos. Por que tem que ser nos sólidos? Porque essa forma de transmissão, ela ocorre partícula por partícula. Observem aqui essa primeira figura. Vamos imaginar que a gente tem uma barra de ferro e eu aqueço uma extremidade da barra só uma ponta. Se eu ficar com a mão lá do outro lado, vai chegar um momento que eu vou começar a sentir esse calor, vou começar a sentir que a barra está esquentando. Por quê? O calor que foi colocado aqui nessa ponta, ó, ele vai aquecer as primeiras partículas e como é um sólido, as partículas estão muito próximas uma da outra, uma partícula aquece a outra, que aquece a outra, que aquece a outra e esse calor vai sendo transmitido partícula por partícula. Por que isso não pode acontecer nos líquidos e nos gases? Porque as partículas desses elementos, nesse estado físico, elas estão muito longe uma da outra. Então, não tem como você aquecer partícula por partícula. O calor nesse tipo de estado físico vai acontecer de outra maneira, que a gente já vai ver. Aqui, ó, segunda figura. A pessoa está segurando uma barra de metal e coloca uma extremidade no fogo. Se ela ficar esperando, vai chegar o momento que a mão dela também vai esquentar. Por quê? Porque as partículas vão sendo... Porque o calor vai sendo transmitido partícula por partícula aqui nesse sólido. É a mesma coisa quando a gente esquece uma colher dentro da panela. Depois de um tempo, se você for lá pegar a colher, ela vai queimar a sua mão, não é? Por quê? Porque a colher fica encostada lá no fundo da panela, não é? Esse calor foi sendo conduzido partícula por partícula até que esquentou a colher inteira. Então, isso é o tipo de transmissão de calor por condução, ok? Quando a gente vai aquecer alguma coisa, por exemplo, se eu preciso aquecer 1 litro de água, por exemplo, dependendo da forma que eu ligo o fogo, ela pode demorar mais ou menos para
ferver, certo? Se eu colocar ela numa chaleira e ligar lá no fogo alto, ela vai demorar um tempo para aquecer. Agora, se eu colocar ela num recipiente bem mais grosso e no fogo baixo, será que ela vai ferver no mesmo tempo? Não vai, né? Por quê? Porque eu estou interferindo no fluxo de calor, na quantidade de calor que está chegando na água, certo? O que é fluxo de calor? É a quantidade de calor, é a quantidade de energia que está sendo trocada por unidade de tempo. Como assim, prof? Por exemplo, se eu coloco a chaleira lá no fogo, eu posso determinar quantas calorias que o fogo está fornecendo por segundo. Ele está fornecendo 5.000 calorias por segundo. Ele está fornecendo 500 calorias por segundo. Ou 10.000 calorias por minuto. Então, são calorias por unidade de tempo, certo? Quanto de calor está sendo fornecido para cada intervalo de tempo ali que eu escolher. A gente consegue calcular essa quantidade de calor. Como que a gente faz isso? Através dessa expressãozinha aqui, ó. O fluxo de calor, ele é representado por esse símbolo. É a quantidade total de calor que foi fornecida dividida pelo tempo. Por exemplo, se a minha chaleira recebeu 5.000 calorias, 5.000 calorias em 5 segundos, qual que foi o fluxo? O fluxo foi de 1.000 calorias por segundo. Então, no primeiro segundo ela recebeu 1.000, depois mais 1.000, depois mais 1.000. Foram 1.000 calorias para cada segundo que a chaleira ficou ali no fogo, certo? Isso é fluxo de calor. O fluxo de calor, gente, ele também pode se dar através de uma superfície. Por exemplo, você está dentro de casa e está um dia muito quente lá fora, muito calor, né? Tá fazendo aquele solzão. E você sente calor dentro de casa também. Por quê? Porque o calor, gente, ele consegue atravessar os obstáculos. Então, o calor que está lá fora, ele vai conseguir passar pela parede e vai chegar até você. Ou, por exemplo, você está num dia muito frio e você põe um casaco. Por que a gente põe um casaco? Para a gente evitar que o nosso calor se perca para o ambiente, certo? Mas ainda você sente um pouquinho de frio, porque o calor consegue atravessar os obstáculos. Ele vai conseguir passar pela blusa, ele vai conseguir passar pela parede. Ele vai passar tudo? Não vai, porque aquilo é um obstáculo. Então, ao atravessar aquilo ali, ele vai perder um pouco de energia e vai chegar, vamos dizer assim, mais fraco do outro lado. E por meio de uma segunda expressão de fluxo de calor, eu consigo determinar o tanto de calor que está sendo transferido de um lado para o outro, certo? Vamos pensar que isso aqui seja uma parede, ó. Então, de um lado eu vou ter uma temperatura e do outro lado eu vou ter outra temperatura. Vamos supor aqui que do lado 1, ó, a face 1, eu tenho uma temperatura maior. E na face 2, uma temperatura menor. Então, o que vai acontecer? O calor vai fluir do maior para o menor. Então, vai da face 1 para a face 2, certo? Mas aqui eu tenho um obstáculo. Eu tenho uma parede que o calor vai ter que atravessar essa parede para chegar do outro lado. Então, ao fazer isso, o calor perde um pouco, vamos dizer assim, da sua energia. Então, nós vamos ter um determinado fluxo de calor fluindo de um lado para o outro aqui. E como que eu calculo esse fluxo? Primeiro, ele vai depender de algumas características. A primeira delas é a área dessa placa. Então, quanto maior for essa parede aqui, né, gente? Quanto maior for essa parede, maior vai ser o obstáculo, não é? A espessura dessa placa. Então, a espessura, gente, ó, seria essa largura aqui, ó, a espessura. Então, quanto mais largo for essa parede, mais difícil vai ser para o calor passar, não é? Então, quanto mais largo for a parede, mais difícil vai ser para o calor atravessar aquilo ali. A diferença de temperatura entre cada lado da placa. Então, se aqui eu tenho uma temperatura e do outro lado eu tenho outra, essa diferença aqui também interfere. Se é uma diferença grande, a gente tem bastante calor para fluir. Mas se é uma diferença pequena, a gente não vai ter muito calor para fluir. E também da natureza do material, que estaria relacionado com a condutividade térmica. A gente sabe que, por natureza, tem alguns materiais que não conduzem bem o calor. Por exemplo, a madeira. A madeira ela não conduz bem o calor.
Se você pegar uma colher de madeira e esquecer ela lá dentro da panela, você vai perceber que ela nunca vai aquecer como se você esquecesse uma colher de metal, por exemplo. Então, a madeira ela não é uma boa condutora de calor, certo? Em compensação, o alumínio, por exemplo, o alumínio conduz muito bem o calor. Rápido ele consegue aquecer, não é? Esse fluxo aqui, gente, o que vai passar de uma face para outra, o calor que vai conseguir ser transmitido de um lado para o outro, a gente consegue calcular através da lei de Fourier, que é essa lei que está escrito aqui, ó. O fluxo de calor, essa primeira letra aqui, é igual. O K é a condutividade térmica. Esse número, cada material vai ter o seu valor. O ferro tem um, o alumínio tem outro, o vidro tem outro, o isopor tem outro. Cada material tem o seu valor para fluxo de calor. O A é a área, certo? Então, essa área aqui, ó, gente, quanto maior for essa área, mais regiões a gente tem para o calor poder atravessar. Porque, ó, a área ficou diretamente proporcional ao fluxo de calor. Então, quanto maior for essa área, mais calor nós vamos ter passando por unidade de tempo, por segundo, por exemplo. O ΔT é a variação de temperatura. Qual que é a diferença de temperatura entre um lado e outro aqui do nosso obstáculo? E o E é a espessura. Então, seria esse tamanho aqui, ó, a espessura da placa, certo? Vamos resolver um exemplo utilizando essa expressão. Só um pouquinho, deixa eu comentar sobre essa tabela, estava esquecendo. Isso aqui são alguns valores, né, de condutividade térmica para alguns materiais. Aqui, gente, ele está indicando em quilocaloria por hora metro grau Celsius, certo? Então, o ouro, para cada metro de ouro e para cada diferença de grau, ele consegue transferir 257 mil calorias por hora. Já o alumínio, 178. O ferro e o aço comum, 40 ou 50. Então, vocês conseguem perceber que está diminuindo aqui, né? Alguns valores. Ó, o vidro, por exemplo, ele já é bem menor o valor do que o ouro. Então, o vidro, comparado com o ouro, ele conduz bem menos o calor do que o ouro. Cimento em pó, 0,6. Amianto, 0,2. A água já é uma boa condutora de calor, ó, já conduz 9, mas se comparado com o ouro e alumínio, ainda é baixo. O ar seco, gente, olha o valor do ar seco, 0,021. Então, o ar seco ele conduz muito pouco calor. Ele pode ser quase considerado um isolante. O vapor d'água também, ó, conduz pouquinho calor, certo? Então, aqui são alguns exemplos de alguns materiais e o determinado número de condutividade térmica para esses elementos aqui. Muito bem, vamos fazer esse exemplo com a aplicação da lei de Fourier. Vamos lá. Uma garota está agasalhada com uma roupa de espessura igual a 1 centímetro e área de 8 centímetros quadrados. Então, vamos pensar que ela está lá com uma blusa e aí foi conseguido medir toda a área dessa blusa. Então, toda a área dela deu 8.000 centímetros quadrados. O tecido do agasalho tem uma condutibilidade térmica de 0,00008 calorias por segundo centímetro grau Celsius. A temperatura da pele dessa garota é de 36,5 graus Celsius e do ambiente externo de 11,5 graus Celsius. Determine, letra A, o fluxo de calor perdido através do agasalho e letra B, a quantidade de calor conduzida pela roupa em 1 hora. Então, muito bem. Primeiro, a gente vai extrair as informações que o exercício nos forneceu. Então, nós temos lá uma espessura de 1 centímetro, tá aqui, ó, espessura 1 centímetro, uma área de 8.000 centímetros quadrados, a condutividade do material 0,00008
E a variação de temperatura é a diferença de temperatura entre um lado e outro do obstáculo. Nesse caso, de um lado a gente tem a pele da garota e do outro lado tem o ambiente. Então, a diferença de temperatura entre a pele da garota e o ambiente, eu faço uma menos a outra, eu vou encontrar que eu tenho uma diferença de 25 graus Celsius. Muito bem. Primeiro de tudo, confira as unidades, se as unidades estão todas batendo. Então, vamos ver aqui na condutividade, ó. Na condutividade eu tenho caloria, eu tenho segundo, eu tenho centímetro e eu tenho grau Celsius. Ok. Para a espessura eu também tenho centímetro, então está coincidindo com esse centímetro que está aqui. Para a área eu também tenho centímetro quadrado, então está tudo coincidindo. E para a temperatura eu tenho grau Celsius também. Então, ok, está tudo coincidindo, eu não vou precisar converter nada, está tudo na mesma unidade, certo? Então agora vamos fazer a conta. Vou pegar a expressão, a continha, certo? E agora eu vou substituir os valores que a gente conhece. Então vamos lá. A condutividade, que é a letra K, é 0,00008. A área, 8.000. A variação de temperatura, 25. E a espessura do agasalho é 1 centímetro. Resolvendo isso aqui, gente, multiplicando tudo aqui a parte de cima e dividindo por 1, a gente vai encontrar o valor de 16 calorias por segundo, certo? Então, a cada segundo, a blusa da garota deixa passar 16 calorias para o ambiente externo. Então, a cada segundo, a blusa deixa passar 16 segundos para o ambiente externo. Daí a letra B pergunta, qual é a quantidade de calor trocada em 1 hora? Então, o que eu tenho que fazer? É multiplicar essas 16 calorias por segundo pela quantidade de segundos que tem em 1 hora, não é? Se em 1 segundo ela perde 16, em 1 hora ela vai perder quanto? Então, vamos lá. Para a gente calcular isso, basta multiplicar pelos segundos que contém em 1 hora. Então, em 1 hora tem 3.600 segundos. Então, 16 vezes 3.600 vai dar 57.600 calorias que a blusa permite passar de um lado para o outro, certo? Tranquilo? Muito bem, vamos continuar então a nossa explicação. Agora, a gente vai ver a forma de transmissão de calor por convecção. O que é a convecção? Gente, a convecção ela vai acontecer nos líquidos e nos gases, certo? Essa forma de transmissão ela vai ocorrer por meio de movimentação de massas de fluido quente e fluido frio. Muito bem, como que isso acontece? Vamos pensar aqui nesse exemplo da chaleira, ó, primeiro de tudo. Coloco a chaleira em contato com o fogo. O fogo, gente, ele vai aquecer primeiro essa porção de baixo aqui da chaleira. Vai aquecer essa água que está mais embaixo aqui, certo? Quando aquece essa água que está mais aqui embaixo, o que vai acontecer? Que a gente estudou semana passada. Um líquido, quando aquece, ele dilata. Então, essa água que está aqui embaixo, ela vai dilatar. Quando ela dilata, ela vai ficar mais leve, ela fica menos densa. Então, por ela ser menos densa, ela tem uma tendência de subir aqui para a parte de cima do líquido. Então, essa porção mais quente vai subir para cima e vai empurrar a parte mais fria para baixo. Quando essa parte mais fria chega aqui embaixo, o que vai acontecer? Ela vai aquecer novamente, vai dilatar, vai subir e vai empurrar mais fria para baixo. E esse movimento vai ficar repetindo até que todo o líquido atinja uma determinada temperatura, certo? Esse processo é o que a gente chama de processo de convecção. A gente consegue ver isso quando a gente vai fazer um chá. Se você colocar um chá lá dentro de um recipiente e ficar observando, vocês vão ver que as folhinhas do chá ficam fazendo esse movimento aqui, ó. Elas ficam girando lá dentro da água. Por quê? Porque a água está fazendo esse movimento. Ela está fazendo um movimento de convecção, certo?
Outro exemplo, ó, por que o ar-condicionado é sempre instalado na parte superior dos recintos? Por que ele fica na parte de cima, gente? Ele fica na parte de cima porque o ar-condicionado ele precisa retirar o ar quente que está no ambiente. E a gente já sabe que o ar quente tem uma tendência de se acumular na parte de cima. Então o ar quente sobe, o ar-condicionado consegue condicionar esse ar que está mais quente e assim todo o ambiente fica fresquinho. O mesmo princípio vale para o congelador das geladeiras. As geladeiras que tem o congelador dentro da geladeira, aonde que ele fica? Ele fica na parte de cima, não é? Por quê? Porque o ar quente tende a se acumular na parte de cima. Então a geladeira tem que trabalhar justo nesse ar. Então o ar quente está lá em cima, a geladeira retira esse ar, né? Faz ele ficar resfriado e quando ele está friozinho ele volta para a geladeira. E ele volta para onde? Ele volta e vai se acumular na parte de baixo. E vai ficar ocorrendo esse fluxo de convecção dentro da geladeira, certo? Aqui, gente, as brisas marítimas. Isso aqui também é explicado pela convecção. O que acontece? Vou começar explicando aqui pelo dia, fica mais fácil. Então, a gente tem lá durante o dia o solzão. Mimi! O solzão lá, né, atingindo tanto o mar quanto a areia. O que acontece? Durante o dia, a areia ela é muito mais fácil de aquecer. Ela vai aquecer rapidamente, diferente da água. Então, aqui onde a gente tem areia, vai ficar muito mais quente do que onde a gente tem água. Então, aqui onde a gente tem areia, o ar também vai ficar mais aquecido. Então, se ele está mais quente, ele vai subir. E o ar que está mais frio aqui no mar, ele vai vir e vai ocupar esse espaço aqui do ar quente que subiu. Então, a gente vai ter uma sensação de uma brisa que vem do oceano para o continente. É o ar frio do oceano que vem para ocupar o espaço daquele ar quente que subiu. Durante a noite vai acontecer o inverso. A areia vai resfriar rapidamente, enquanto que a água resfria mais devagarzinho. Então, durante a noite, a gente vai ter a região mais quente em cima do mar, enquanto que a areia vai estar mais fria. Então, em cima do mar que vai estar mais quente. Esse ar vai aquecer e vai subir. E o ar frio que está aqui em cima da areia vai ocupar essa região. Então, durante a noite, a gente vai sentir o inverso. A gente vai sentir uma brisa que vem do continente para o mar, certo? Isso se chama as brisas marítimas ou brisas continentais, certo? Inversão térmica. Isso aqui, gente, também ocorre por causa da convecção. Então, em locais que tem muita poluição, o que acontece? A camada mais superior do ar, o normal é o quê? As camadas mais superiores da atmosfera serem mais frias, certo? Então, as camadas de cima, elas vão ficando cada vez mais frias. Por isso que nos picos dos morros muito altos, por exemplo, o Everest, ele é congelado. Porque conforme você vai subindo, o ar vai ficando mais rarefeito e a água tende a se congelar, tende a ficar mais frio nas altitudes maiores. Quando tem muita poluição, esse ar vai começando a ficar carregado e essas regiões mais altas ficam mais quentes. Quando acontece isso, o ar não consegue mais circular, ele não consegue mais fazer a convecção. Por quê? Porque daí as camadas altas vão estar quentes e as camadas baixas também. Então não vai ter estímulo para que esse ar flua, para que esse ar faça a convecção. Daí o que acontece? Ao invés dessa fumaça ser dispersa por causa da convecção, o vento levar isso embora, não vai acontecer. Essa camada vai ficar pairando lá no céu, certo? Aumentando ainda mais a temperatura. Então, quando essa fumaça fica parada aqui, gente, isso aqui aumenta ainda mais a temperatura na parte de baixo. Porque a radiação solar vai entrar e não vai conseguir sair. Então, vai gerando aquele efeito estufa, certo? Muito bem, continuando. E, por último, nós temos a transmissão de calor por irradiação, certo? O que é a irradiação? Então, a gente viu que para conduzir calor, na condução, eu preciso de um sólido.
Na convecção, eu preciso de um gás ou de um líquido. E na irradiação, eu não preciso de matéria nenhuma. A irradiação é um tipo de transmissão de calor que pode acontecer até mesmo no vácuo. Eu não preciso de partículas para conduzir esse tipo de calor. Esse calor é transmitido através de ondas eletromagnéticas, certo? Esse é o tipo de calor que faz o calor do Sol chegar até na Terra, certo? Então, o calor solar, ele chega até na Terra por meio de ondas eletromagnéticas, porque não existe matéria entre o Sol e a Terra, não é? Então, como é que esse calor chega? Chega através de irradiação, através de ondas, certo? E essas ondas conseguem se propagar no vácuo. Aqui, gente, nessa figurinha aqui da estufa, a gente tem o que acontece. Por que a estufa fica quentinho lá dentro? Porque esse calor que vem do Sol, ela vem num formato de onda que consegue atravessar o vidro. Porém, quando atravessa o vidro, essa onda vai sofrer uma modificação e ela não vai conseguir sair mais da estufa. Então, quando uma onda atravessa um obstáculo, no caso o vidro, ela vai sofrer uma deformação. Essa deformação não permite que ela saia da estufa. Então, aqui dentro vai ficando acumulado de calor, acumula e fica quentinho a parte de dentro. A mesma coisa acontece quando o carro fica no sol. O carro fica lá no sol, o calor consegue entrar, mas não consegue sair. E ele vai ficando acumulado lá dentro e o carro fica aquele forno, né? Quando ele fica lá no sol. Outro exemplo de irradiação é quando a gente se senta perto de uma fogueira. Se você tá ali pertinho da fogueira, você vai sentir aquele calorzinho assim gostoso, né? Fluindo para você. Esse calor tá chegando por irradiação. Agora, se você colocar a mão em cima da fogueira, você vai sentir um calor muito mais agressivo, porque na parte de cima o calor está fluindo por convecção, certo? Então, para os lados vai ocorrer a irradiação. E em cima da fogueira, convecção, ok? Então, aqui, gente, ó, nessa figurinha, nós temos os 3 tipos de transmissão de calor. Aqui o bule que está fervendo, nós temos a convecção. A panela colocada em cima do fogo, a condução, né? Porque ela vai começar a aquecer aqui embaixo. Mas esse calor vai sendo transmitido para o resto da panela, aqui para o cabo, até que esquenta a mão da pessoa. E por último, a radiação. Ó. Aqui a fogueirinha ela está transmitindo calor para todas as direções por meio de radiação. Ou irradiação, tanto faz, tá, gente? A palavra tanto faz ser irradiação ou só radiação. Agora vamos falar um pouquinho sobre os isolantes térmicos. Então aqui a gente tem alguns exemplos de materiais que conseguem isolar o calor. O isopor, por exemplo. O isopor, gente, se a gente esfarelar um isopor, vocês vão ver que ele é composto por um monte de bolinha, não é? O isopor não é uma coisa maciça, ele é um monte de bolinha. E entre essas bolinhas, o que fica? Fica ar. O ar, gente, ele não conduz bem o calor. Um exemplo disso é você abrir um forno que você recém assou um bolo e colocar a mão assim dentro do forno, só dentro do forno, assim. Você vai sentir o calor do forno, lógico. Mas não vai ser um calor tão agressivo quanto se você encostasse a mão na lateral do forno. Se você encostar a mão na lataria, o que vai acontecer? Você vai queimar a mão na hora. Mas se você deixa a mão assim só dentro do forno, em volta vai ter ar. Então o ar ele consegue isolar o calor que está sendo emitido do forno. Então ele não vai queimar a sua mão assim tão severamente. Então, voltando aqui para o isopor. Então, entre as bolinhas do isopor tem ar. O ar, ele não conduz bem o calor. Então, o que acontece? Você vai colocar lá dentro o gelo, né, o refrigerante, e o calor que está aqui fora, ele não vai conseguir passar para dentro do isopor. Por quê? Porque as paredes do isopor, por elas terem ar, e por ser de isopor, o isopor também não conduz bem o calor, não vão permitir que o calor de fora passe para dentro, certo?
Aqui uma mantinha. A mantinha é o mesmo princípio, gente. A mantinha peludinha, né? Esse material não conduz bem o calor. E entre os pelinhos ali acumula ar. Esse ar não permite que o calor seja trocado. Então, se você se enrola na mantinha, o que, que acontece? O calor do seu corpo, que o corpo vai tentar emitir, não vai conseguir passar para fora da manta. Ele vai ficar retido ali entre você e a manta, certo? Os iglus, mesmo princípio. É feito os cubos de gelo com neve. A neve também vai ter ar entre as suas moléculas ali, entre as suas fibras ali. E esse ar não permite que o calor lá dentro do iglu passe para fora. A lã, a mesma coisa. Então, todos esses aqui são exemplos de isolantes térmicos. São barreiras que a gente coloca para evitar a troca de calor, certo? Em países muito quentes, que as pessoas têm que andar no deserto, por exemplo, eles também usam blusa de lã. Só que com que intenção? De não deixar o calor sair do corpo? Eles usam lã para o calor de fora não chegar no corpo, porque é tão quente a parte de fora, é tão quente, que você precisa fazer você precisa isolar de forma contrária. Você precisa isolar para que o calor não chegue em você. Que é melhor você ficar com a sua temperatura corporal do que sentir aquele calor que está do lado de fora. Certo? Outro exemplo é a garrafa térmica. A garrafa térmica, gente, ela tem vários princípios para evitar a transmissão de calor. O primeiro deles é a tampa. A tampa vai selar aqui, né? Você vai colocar o café aqui dentro e ela vai selar a abertura aqui, ó. Então, a tampa, primeiro, que ela é de plástico, que evita a transmissão de calor por condução. Plástico não conduz bem calor. E também por convecção. Ela vai selar aqui a entrada da garrafa, né? Para que o ar que esteja aqui não fique fazendo convecção e trazendo ar frio aqui para dentro. Segundo, as paredes são espelhadas. Por que são espelhadas? Para que as ondas de radiação saiam, mas quando batam nesse espelho, elas sejam refletidas de volta, certo? Então, o café vai emitir radiação, essa radiação vai sair, vai bater no espelho e vai voltar, vai ficar preso aqui dentro da garrafa. E na parte de fora também coloca para que o calor que por uma aventura passe desse bulbo aqui, ó, também fique aprisionado aqui dentro da garrafa. E por fim também tem ar rarefeito entre aquele vidro e a capinha que tem do lado de fora. Ali a gente tem ar rarefeito. Por que ar rarefeito? É quase como se fosse um vácuo. Se não tem matéria, não consegue transmitir calor por condução e nem por convecção, certo? Então são 3 mecanismos para evitar qualquer tipo de troca de calor na garrafa térmica. Por isso que ela consegue armazenar o calor por muito tempo. Ok? Então, gente, esses são o conteúdo para essa semana, tá? Vocês leiam o material, respondam as atividades, assistam o vídeo extra que a prof vai disponibilizar e qualquer coisa entre em contato para tirar as suas dúvidas, ok? Um abraço!